Boa noite, como vão vocês? Como foram de final de semana? Espero que esteja tudo bem com vocês, que tenham tido um excelente final de semana, né? Mas a nossa semana está começando e está começando com mais uma aula nossa, né? Então, hoje, na nossa aula, nós iremos falar sobre contas redutoras, tá? Então, as contas redutoras, tanto do ativo quanto do passivo. Vocês já viram algumas contas redutoras, né, no semestre passado, mas como nós estamos trabalhando com estrutura, nós vamos rever novamente, tá? Essas contas redutoras, tá? Vamos falar um pouquinho de cada uma, né? Não são muitas a princípio, né? Existem mais, mas as principais nós iremos ver nesta aula de hoje, tá? Então, desejo a vocês, né, antes de começar a nossa aula, uma excelente semana, né? Que seja uma semana abençoada para todos nós, né? Então, vamos para a nossa aula para contas redutoras. Só lembrando já, né, que no final desse exercício, no final desse slide, existe um exercício, tá? Para que vocês possam resolver e a gente explicar na nossa aula hoje à noite. Então, vamos lá para as nossas contas redutoras. Então, contas redutoras, né? Então, nós temos contas redutoras do lado do ativo e nós temos contas redutoras do lado do passivo. Então, as contas redutoras do lado do ativo, né, do lado do meu ativo, ela tem a natureza credora, tá? É uma conta de natureza credora. Então a gente vai fazendo lá no diário, crédito, sei lá, depreciação acumulada. Aí nós iremos lançar no nosso razão, depreciação acumulada, crédito, tantos R$ 1.000. Vamos lançar lá no nosso balancete, depreciação acumulada, crédito, depreciação acumulada. E somente lá no meu ativo que eu vou lançar ele do lado do ativo. Então, vou lançá-lo do lado do débito, tá? Mas como é uma conta redutora, ele vai vir com aquele sinalzinho de menos, tá? Especificando que é uma conta redutora. Por que eu estou falando isso, né? Porque eu já vi, né, alguns alunos, na hora que vai lançar essas contas redutoras, no caso do ativo, né, as contas redutoras do ativo, que ela tem natureza credora, né? Aí chega lá no balancete de verificação, eles querem lançar com sinal negativo, né? Chega no balanço patrimonial, eles querem lançar do lado do passivo, né? Então não é assim. Lancei no meu diário crédito, depreciação acumulada, só um exemplo, tá? Que eu estou mencionando depreciação acumulada. Abriu razão para conta de depreciação acumulada, acreditei depreciação acumulada. Fiz o meu balancete de verificação com crédito de depreciação acumulada e vou fazer o meu balanço patrimonial lá do lado do débito com um sinal negativo, né? Depreciação acumulada tantos R$ 1.000. Então nós precisamos prestar bastante atenção, tomar muito cuidado com relação a isso. Então as contas redutoras do, do meu ativo têm a natureza credora e as contas redutoras do meu passivo, tá, têm natureza devedora. Então notem, tá, que as contas, né, do ativo, as contas do ativo, todo ativo é debitado. Então, o ativo, né, a natureza do ativo é devedora. Então, para as contas redutoras, precisa ter a natureza credora. As contas do meu passivo têm a natureza credora. Para reduzir o meu passivo, eu preciso debitar. Então, as contas redutoras do meu passivo têm a natureza devedora. Então, ativo, as contas redutoras do meu ativo são credoras e as contas redutoras do meu passivo têm a natureza devedora. Tá? Isso é importante de vocês lembrarem aí,
para não criar confusão no momento da elaboração do balanço patrimonial, tá? Continuando. Então vamos lá para contas redutoras do meu ativo, né? Vamos começar com provisão para credores de liquidação duvidosas. Essa conta vocês já conhecem, né? Já trabalhamos bastante com esta conta, tá? Então, provisão para credores de liquidação duvidosa são aquelas contas, são aquelas provisões para caso de perdas que nós possivelmente podemos ter, tá? Se eu vendo a prazo, gente, tá? Se eu vendo a prazo, eu preciso fazer esta provisão, tá? Então, nem sempre eu vou conseguir receber 100% das vendas a prazo que eu fiz. Então, às vezes, corre o risco da gente levar um calote, né? Alguém deixar de nos pagar. Aí tem exemplo ali, cheque sem fundo. Se você recebe um cheque, corre o risco desse cheque não ter saldo, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Ah, vendi a prazo, vendi 100 mil reais a prazo, né? Será que você vai conseguir receber esses 100 mil reais que que você vendeu a prazo, em duplicatas ou anotou no caderninho lá? Será que nós iremos conseguir receber tudo? Então, para evitar esses prejuízos futuros, né, a gente já faz uma provisão, né? Por que que a gente faz essa provisão, gente? Para já deixar futuros prejuízos contabilizados, né? Para a gente não ficar surpreso, né? Se porventura esse cliente meu não me pagar. Então, se esse cliente não me pagar, então já está contabilizado aquele prejuízo, tá? Então, esse prejuízo já está contabilizado. Eu não vou ficar surpreso, eu não vou ter surpresa nenhuma, tá? Porque já foi contabilizado lá atrás. Eu já sabia que o professor Daniel ele não ia me pagar, então já deixei o nome dele lá reservado, né, com provisões para credores de liquidação duvidosa, Daniel. Então eu já sabia que ele não ia me pagar, então não é surpresa nenhuma, né? Então eu já fiz esta provisão, tá, gente? Então eu já sei que eu vou deixar de receber. É lógico, se a gente receber, ótimo, né? A gente faz a reversão desta provisão, porque, né, não concretizou, graças a Deus, né, esses prejuízos e essas perdas que nós poderíamos ter. Mas eu já tenho que deixar, tá, provisionado futuros prejuízos com o não recebimento desses clientes. Então, provisão para credores de liquidação duvidosas, tá, gente, é quando a gente faz a provisão que nós não iremos receber determinada quantia. Aí nós temos aí um exemplo, tá? Empresa tem 35 mil, referente a duplicados a receber, estimou uma perda, tá? Referente a não recebimento de 3%. Então, despesa com provisão credores de liquidação duvidosa 1.050, que é 3% de 35 mil. Né? Essa conta devedora aqui, essa conta debitada, tá? É uma conta de resultado. Vai lá na minha DRE. E esta é a conta, vejam que é crédito, provisão para credores de liquidação duvidosa. Esta é a conta que vai lá no meu ativo, tá? Ativo circulante. Então, a conta provisão para credores de liquidação duvidosa vem logo abaixo da conta duplicados a receber, tá? Então, eu preciso colocar essa conta abaixo da conta duplicados a receber. Então, débito, despesa com provisão para credores, uma conta de resultado, vai lá na DRE, crédito, provisão para credores de liquidação duvidosa. Esta é a conta redutora que vai lá no meu ativo, tá? Este crédito aqui, provisão para credores de liquidação duvidosa, R$ 1.050, tá? Então, débito e crédito. A despesa está debitada e a conta que nós iremos lançar é provisão para credores de liquidação duvidosa. Aí o lançamento no balanço patrimonial ficaria desta forma, tá? Caixa, só um exemplo ali, R$ 1.000, banco 25 mil, aplicações financeiras 25 mil.
duplicatas a receber, 35 mil, e provisão para credores de liquidação duvidosa, R$ 1.050. Então, gente, uma coisa muito importante que nós temos que fazer é lançar essa conta de provisão abaixo da conta duplicatas a receber, tá? Eu não posso colocar, eu já vi muita gente fazendo, tá? As contas redutoras lá embaixo no meu ativo, né? Aí coloca todas as contas redutoras lá embaixo, depois do intangível, todas as contas redutoras. Aí vai diminuindo depois. Isso não pode acontecer. É a conta patrimonial duplicatas a receber e a conta redutora, tá? 1.050. Porque a gente já olhando assim, a gente já entende que essa conta redutora é referente à conta duplicatas a receber, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Conta e a provisão que nós estamos fazendo, tá? Abaixo sempre da conta que nós estamos reduzindo. Aí provisão para ajuste de valor de mercado, tá? Então, provisão para ajuste de valor do mercado. Na contabilidade, nós temos uma regrinha, né? Então, até ali, artigo 183 da Lei 6.404, que é referente à apuração de custos, né? Então, tem lá, criado no final, né? A gente faz no final do exercício, da regra em referente à regra. Custo ou mercado, dos dois ou menor. O que significa isso? O custo é o valor que eu comprei, né? Então, o valor que eu paguei por essa mercadoria é o valor do custo que eu tive. Mas suponhamos que essa mercadoria eu já comprei faz algum tempo, né? Então, já faz um tempinho que essa mercadoria já está no meu balanço, tá? Então, significa que provavelmente o valor que eu paguei por ela não é mais o mesmo do mercado. Então, aí no nosso exemplo está aí. Então, eu paguei na época R$ 10.000. Então, o meu custo na época foi R$ 10.000, tá? Então, eu paguei R$ 10.000 para comprar essa mercadoria. Quanto que está valendo hoje no mercado? Hoje no mercado está valendo R$ 9.000. Então, o que aconteceu com a minha mercadoria? Então, teve uma defasagem aí de R$ 1.000, né? Então, o valor do meu estoque já não é mais 10 mil, né? Já é 9 mil, porque tá lá a regra. Custo ou mercado, dos dois o menor. Tá? Por que existe isso daí? Nós já estudamos regime, né, os princípios, né, nós já estudamos os princípios e existe lá o princípio da prudência, né? Então, princípio da prudência fala o seguinte: para o ativo, sempre na dúvida, né, um valor menor, para o passivo, sempre na dúvida, um valor maior. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos sendo prudente, tá? Nós já estamos contabilizando aí uma perda, porque eu não vou conseguir vender essa mercadoria por R$ 10.000. Não vou conseguir vender, porque hoje no mercado existe mercadorias por R$ 9.000. Tá? Então, nós já estamos deixando de receber ali, a gente já está fazendo a contabilização de R$ 1.000, que nós perdemos R$ 1.000 porque a mercadoria ficou parada no meu estoque, tá? Eu deixei ela lá escondida, não vi que tinha essa mercadoria, tá? Então, nós temos que fazer esse ajuste, tá? De valor de mercado. Nós temos que equiparar o nosso valor com o valor de mercado, tá? Então, na época que eu paguei R$ 10.000, que é o custo, né? Custo sempre é a compra, só que hoje não vale mais R$ 10.000, né? Vale 9. É a mesma coisa. Vamos colocar aí um exemplo de materiais eletrônicos, né? De um celular. Se na época eu comprei um celular por R$ 10.000, daqui a 2 meses, não precisa nem ser tudo isso. Daqui a um tempo esse celular não está valendo mais R$ 10.000. O valor está bem abaixo. Porque tecnologia de celular toda hora muda, né? Toda hora é uma tecnologia nova. Então nós temos que colocar este valor, porque esse celular ninguém vai querer comprar mais ele por 10 mil. Porque já vai lançar um celular novo,
né, por este valor de 10 mil, ninguém vai querer pagar um celular velho por 10 mil reais, né? Então nós temos que fazer esse ajuste com relação às nossas mercadorias. Aí o lançamento fica despesa, provisão para ajuste de valor de mercado. Isso aqui é uma conta de resultado, tá? Despesa. Vai lá na minha DRE, vai na minha RE, tá? Para apurar o resultado. Crédito, ajuste de valor de mercado, tá? Então, este crédito aqui é a conta que nós iremos lançar lá no meu ativo, tá? Crédito, provisão, ajuste ao valor de mercado, tá? É este crédito aqui. Valor R$1.000, né? Não coloquei aqui, mas o valor é R$1.000. Aí no balanço patrimonial, tá? Caixa, R$1.000, 25 mil de banco, aplicações financeiras, 25 mil. Aí nós temos estoque de mercadorias, R$10.000, tá? E provisão para ajuste ao valor de mercado, R$1.000. Então significa que está reduzindo R$1.000 referente a esse estoque aqui. Esse estoque, tá, não vale mais R$10.000. Já está defasado esse estoque. Vale apenas R$9.000, porque provavelmente eu não vou conseguir vendê-lo por R$10.000. Se conseguir, beleza. Aí eu faço novamente a reversão, tá, desta provisão aqui, tá? Mas se eu não conseguir vender, né, não vou ter surpresa, tá, se eu vender por 9, porque já está contabilizado aqui, tá, uma provisão que eu ajustei ao valor de mercado, tá? Então, conta, né, e embaixo a conta redutora. Aí nós temos, já vimos bastante essas contas, né? Depreciação, exaustão e amortização, tá? Então, a depreciação acontece com quem? Bens materiais, máquinas, veículos, móveis e utensílios, ferramentas, são materiais, tá? São bens materiais, bens que a gente pode pegar, tá lá no nosso imobilizado, né? A amortização tá lá no nosso intangível, são bens imateriais, tá? Marcas e patentes, direitos autorais, fundo de comércio, software, que mais que nós temos aí de intangível, direitos autorais, tá? De capital intelectual. Então, essas contas que estão lá no intangível, elas sofrem amortização, tá? São contas que vão sofrer amortização. Exaustão, recursos naturais, jazida de ouro, minério, florestas em gerais, né? Plantações de café, plantações de, sei lá, de limão, cana-de-açúcar, tá? Isso tudo sofre exaustão, tá? Então, recursos naturais também está lá no nosso imobilizado, sofre exaustão. Então, a depreciação acontece com bens materiais, tá? A amortização com bens imateriais, exaustão, recursos naturais. Aí nós temos os lançamentos, tá? Despesa com depreciação, ou despesa com amortização, ou despesa com exaustão, tá, gente? Não, o nome da conta não é essa. Nós vamos classificá-la conforme, tá? É cada uma. Se é depreciação, é despesa com depreciação. Se é amortização, é despesa com amortização. Se é exaustão, é despesa com exaustão. E vamos creditar depreciação, né, ou amortização ou exaustão acumulada. Lembrando, tá? Nós temos que colocar qual é o bem nosso que está sofrendo depreciação, qual é o bem que está sofrendo amortização e qual é o bem que está sofrendo exaustão. Então, depreciação acumulada de veículos, depreciação acumulada de máquinas, depreciação acumulada de móveis e utensílios, amortização acumulada de marcas e patentes, amortização acumulada de software, amortização acumulada de fundo de comércio, exaustão acumulada de jazida de ouro, exaustão acumulada de minério, exaustão acumulada de floresta,
tá? Nós precisamos identificar qual é a conta que está sofrendo a depreciação, qual é a conta que está sofrendo a amortização e qual é a conta que está sofrendo a exaustão acumulada. Essa despesa, ela não precisa, você não precisa falar qual é a despesa, de qual bem. Mas a conta credora aqui, a conta redutora, nós precisamos saber qual é a conta que está sofrendo a depreciação. Porque lá no nosso balanço patrimonial vai ficar da seguinte forma, tá? Um exemplo aqui, veículos, 35 mil, menos depreciação acumulada veículos, máquinas e equipamentos, 40 mil, depreciação acumulada, menos 2 mil. Mina de ouro, 50 mil, exaustão acumulada, mina de ouro, 10 mil. Mina de ferro, 45 mil, exaustão acumulada, mina de ferro. Aqui é mina de ferro, tá? Tem um errinho aqui, 5 mil. Intangível, marcas e patentes, 100 mil, amortização acumulada, marcas e patentes. Fundo de comércio, amortização acumulada, fundo de comércio. Então é conta e a conta redutora abaixo de cada conta, tá? Isso é muito importante. Como eu falei, tá? Essas contas de depreciação, exaustão e amortização, tem alunos, tá, que soma tudo que é depreciação e coloca uma depreciação só. Soma tudo que é exaustão e uma exaustão só. Tudo que é amortização, uma amortização só. Dessa forma está errado, tá, gente? Vocês precisam detalhar até para fins fiscais, tá? Quanto que é cada depreciação de cada bem. Porque se chegar um fiscal, um auditor e perguntar qual que é a depreciação acumulada do seu veículo, você não vai saber responder. Porque a depreciação está toda junta ali. Você não sabe qual é a depreciação de cada máquina. Então, veículo, depreciação acumulada. Máquinas, depreciação acumulada. Computador, depreciação acumulada, embaixo, né? Móveis e utensílios, depreciação acumulada. Ferramentas, depreciação acumulada. Mesma coisa são com os recursos naturais. Mina de ouro, depreciação acumulada. Mina de ferro, depreciação acumulada. Marcas e patentes, amortização acumulada. Fundo de comércio, amortização acumulada. Então é conta e abaixo a conta redutora, tá? Então essas são as contas do nosso ativo, tá, gente? Nós estudamos aqui provisão para credores de liquidação duvidosa, ajuste ao valor de mercado e as depreciações, amortização e exaustão. Antigamente nós tínhamos uma conta, tá, chamada duplicata descontada, que era uma conta redutora do ativo. Ainda existe livros, né, vendo alguns livros para elaboração da aula, que ainda é classificado como conta redutora essa conta duplicatas descontadas, tá? Mas hoje em dia ela já é classificada automaticamente lá no meu passivo, tá? Por que que é classificada no passivo? Porque quando a gente vai descontar uma duplicata, automaticamente já gera uma obrigação para a gente, tá? Porque se o meu cliente ele não pagar essa duplicata, eu vou ter que pagar. Então, se eu vou ao banco e faço esse desconto de duplicatas, tá? Automaticamente já estou gerando uma obrigação para a minha empresa. Então, hoje em dia ele já é classificado lá no passivo circulante, tá? Então, mas provavelmente vocês vão encontrar ainda em alguns livros essa conta aí, duplicatas descontadas, tá? Como conta redutora, mas não se classifica mais como redutor, tá? A classificação é lá no passivo, tá? E não é redutora, tá? Então aqui, tá? Vamos falar agora sobre as contas redutoras do passivo, tá? São as contas capital a integralizar, né, ou a realizar, prejuízo acumulado, tá? E ações em tesouraria, tá? São as contas que nós iremos trabalhar aqui nesta aula. Então aí, capital a realizar é aquele saldo que os acionistas ainda não integralizaram na empresa, tá? Então eu, Daniel, me comprometi, né, na hora da integralização do meu capital social, me comprometi a colocar 2 milhões de reais. Então, o meu capital social informado seria de 2 milhões.
mas eu não tinha 2 milhões na hora, né, na época. Então eu só tinha 1 milhão, então eu coloquei 1 milhão de reais na minha empresa. Quanto que está faltando? 1 milhão de reais. Então está faltando a integralizar ou a realizar 1 milhão de reais, tá? Então o lançamento ficaria da seguinte forma, tá? Vou debitar a conta caixa, né? Poderia ser banco, poderia ser outras contas, móveis e utensílio. Coloquei caixa ali só para didático mesmo, tá? Mas poderia ser outras contas ali patrimoniais ali do ativo. Então, caixa 1 milhão de reais. Débito, capital a realizar 1 milhão de reais. E crédito, capital social. Vejam, tá? Que esta conta aqui, capital a realizar, ela está debitada, né? Então, é esta conta que nós iremos colocar lá no nosso patrimônio líquido, tá? Débito, então, se a conta devedora, se a conta redutora é do passivo, eu preciso debitar. Capital a realizar. A conta capital a realizar ou a integralizar, tá? Vocês vão ver muito capital a integralizar. Vem abaixo da conta capital social no patrimônio líquido. Então, vem dessa seguinte forma aqui, tá? Vai ter aqui no meu ativo, tá? No meu ativo aqui eu não coloquei, né? Porque a gente está trabalhando só no patrimônio líquido. 1 milhão de caixa, né? Então, capital social, 2 milhões de reais. Capital a integralizar, menos 1 milhão, tá? Porque está faltando a integralizar 1 milhão de reais. Se eu não colocar esta conta aqui, vai entender que eu já integralizei todo o meu capital de 2 milhões. Aí não vai bater, porque eu vou ter 1 milhão no meu caixa lançado lá no meu ativo, né? Aqui, caixa. Então vai aparecer esse 1 milhão lançado no meu ativo, tá? E vai aparecer 2 milhões lançado no lado do passivo, então não vai bater. Então aí a gente coloca menos capital a realizar ou a integralizar 1 milhão de reais, tá? Aí vai bater 1 milhão do meu ativo, 2 milhões menos 1 milhão é igual a 1 milhão, tá? Então, capital a integralizar, tá? Conta do meu passivo lá no patrimônio líquido. Esta conta aqui, tá? É quanto está faltando para colocar de dinheiro ou de bens na empresa, tá? Não necessariamente precisa ser dinheiro, tá? Posso colocar veículo, integralizar com veículo, com máquinas, da forma que vocês acharem melhor dos bens que vocês tiverem, o imóvel, terreno, tá? Mas assim que eu integralizando, né, vai reduzindo esta conta aqui. Ah, coloquei mais 500 mil. Então, vou debitar o bem, né? Veículos, débito, veículos, 500 mil. Crédito, capital a integralizar, 500 mil. Aí vai ficar faltando só a conta capital a integralizar, tá? Próxima conta, prejuízos acumulados, tá? Prejuízos acumulados nós encontramos na onde? Lá na nossa ARE, tá? Ou na nossa DRE. Eu estou colocando aqui a RE, né? Porque a apuração do resultado do exercício são aqueles lançamentos que a gente já faz em seguida no nosso diário. Então a gente termina o diário e a gente já faz a apuração do exercício, tá? Debito a conta RE, credito as contas de despesa, para zerar as contas de despesa. Tá? Debito as contas de receitas e credito a conta ARE. Tá? Então, se as minhas despesas forem maiores que as minhas despesas, se a minha despesa, desculpa, for maior que as minhas receitas, então eu estarei tendo um prejuízo. Tá? Se a minha receita for maior do que as minhas despesas, então eu estou tendo um lucro, tá? Então, a despesa a gente apura lá na nossa RE, tá? Lá na DRE a gente só vai confirmar, porque as contas que aparecem na RE precisam aparecer na nossa DRE. Mas primeiro a gente faz a apuração do resultado do exercício, terminamos o diário,
E logo em seguida a gente já faz a RE, né? Então aí nós iremos apurar para saber se nós tivemos lucro ou se nós tivemos prejuízo, né? Tem uma aula minha sobre elaboração de DRE, tá? Bem aqui, vai aparecer no canto aqui da tela, tá? No lado de vocês aí, no lado direito da tela, canto superior da tela, vai aparecer um sinalzinho aí. Eu vou colocar postado ali um link para vocês olharem a apuração, como que se faz a apuração do resultado do exercício, tá? Caso vocês queiram. É só para relembrar vocês, né? Então, fizemos a RE e descobrimos que nós tivemos um prejuízo, né? Então, vou debitar a conta prejuízo, né? Débito, prejuízo acumulado, tá? Crédito RE. Então, estou zerando a minha conta aqui ARE, né? Para quem já viu essa aula. Como eu falei, vou deixar aqui, tá? Bem no canto da tela aqui, né? Que assim, vai aparecer que isso, bem lá na tela, tá? Lá em cima vai aparecer uma aula minha sobre a RE. Então, vejam lá para tirar as dúvidas, caso queira. Então, zerei a conta RE e transferi o saldo para a conta prejuízo acumulado. Aí vai vir aqui no meu balanço capital social, né? Patrimônio líquido, 2 milhões, menos 1 milhão é o que falta integralizar, e menos 50 mil, que foi o prejuízo do exercício que nós tivemos. Novamente, débito, tá? Conta redutora do meu passivo, sempre debitada. Tá? Conta redutora do meu ativo, sempre creditada. Então, prejuízo acumulado, menos 50 mil. Conta do patrimônio líquido. Lembrando, tá, gente, que conforme a alteração da Lei 11.638 de 2007, a conta lucros acumulados não aparece mais, tá? Então, se a gente tem lucro, nós temos que constituir reserva. Então, só vai aparecer no exercício, no balanço patrimonial, a conta prejuízo acumulado, caso tenha, tá? Se não tem prejuízo, vocês estão tendo lucro, não precisa lançar a conta prejuízo acumulado, tá? Mas se porventura o exercício, né, a empresa em que vocês trabalham está tendo lucro, essa conta lucro acumulado ela não pode aparecer mais no balanço patrimonial. Ela precisa ser distribuída, tá? No momento da constatação que nós tivemos o lucro. E por último, porém não menos importante, né? A conta nova que apareceu, ações em tesouraria, tá? Então está lá no parágrafo 5º do artigo 182 da 6.404 de 76. O que é ações em tesouraria, tá? Quando, né, a empresa ela coloca as ações delas, né, ou dela, e ela mesma compra essas ações, tá? Então eu, Daniel Labeg de Miranda, tenho uma empresa e eu coloquei ações da minha empresa para vender. Então coloquei lá tantos mil ações para vender, tá? E eu vou lá no dia que está liberado a venda e compro uma parte dessas ações. Não posso comprar tudo, lógico, né? Mas comprei um pouco dessas ações, tá? Então essas ações que eu comprei, tá? Ela vai vir como conta redutora, tá? Por que conta redutora, tá? Porque se eu colocar ela como valor positivo, eu estarei dando, né, ficaria em duplicidade, tá? No meu balanço patrimonial, tá? Porque iria aumentar lá algum investimento que eu fiz, tá? Ações, compra de ações, vamos supor, iria aparecer lá no meu ativo, né? Mas, né, na verdade eu gastei esse dinheiro para comprar essas ações, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso, porque se a gente deixar como se fosse um valor positivo, né? Então vai dar duplicidade, tá? Vamos ver o exemplo aqui do lançamento. Então, como que ficaria o lançamento? Débito, tá? Ações em tesouraria. Tá? Então, débito, ações em tesouraria. Essa é a conta redutora, tá?
conta redutora, que vai lá no meu patrimônio líquido, já está aqui do lado. E crédito, caixa e banco, tá? Aqui, caixa e banco. Coloquei caixa e banco porque, né, provavelmente, né, se está comprando ações, né, nós temos que usar sempre banco. Ninguém vai comprar ações em dinheiro, vai lá com dinheiro, né, e vai comprar as ações. A gente faz a aplicação bancária e lá, né, tira esse dinheiro, né? Então, vamos já tirar aqui, exclui aqui, tá, a conta caixa, tá? Deixa só a conta banco, tá? Então, essa é a conta, tá, que vai lá no meu patrimônio líquido, e esta é a conta que está reduzindo, tá? Se eu reduzir aqui, tá, igual eu tô falando assim, saiu o dinheiro aqui da minha empresa comprando essas ações, mas saiu lá pelo valor das ações em tesouraria, saiu 10 mil reais no meu banco. Tá, saiu 10 mil reais no meu banco, beleza. Mas não entrou 10 mil reais, né? Aqui investimento, lá na conta investimento, ou dependendo da classificação, né? Vai vir aqui no circulante, se for para compra de vendas, né? Ou lá na conta investimentos, vamos classificar lá na conta investimento, né? Então saiu 10 mil reais lá do meu banco e apareceu aqui, tá? Só que eu vou pagar para mim mesmo, né? Como que vai ser no dia que a empresa tiver lucro, né? E eu precisar receber essas ações, né? Então aí eu preciso colocar as ações em tesouraria menos 10 mil reais, tá? Porque lá na frente, se eu vender essas ações, né? Vai aumentar aqui, vai gerar um reboliço total. Por isso que essas contas aqui, tá? Essa conta, ela é redutora. É um exemplo que eu já falei, né? Eu vou repetir. É a mesma coisa da gente comprar um bem, né, que é nosso mesmo, né? Comprei, moro lá com a minha mãe, né? E eu vou lá e compro a casa da minha mãe, né? Já moro lá com ela, só um exemplo, tá? Moro lá com ela. Eu falei assim, mãe, eu vou comprar a sua casa e vou te dar o dinheiro, tá? Aí beleza, passo o dinheiro para ela, eu compro a casa dela, passo o dinheiro para ela, mas nós continuamos morando na casa, eu não vou mandar minha mãe embora. E ela pega esse dinheiro e reforma a casa, não sei, só um exemplo, né? Pegou esse dinheiro e reformou a casa. Então, não teve saída, né, de dentro da empresa, né? O dinheiro ficou dentro da empresa. Tá? Ela continua usando a casa, ela continua morando na casa e eu continuo usando o dinheiro, porque suponhamos que ela vai arrumar, reformar essa casa, né? E eu vou usufruir dessa reforma, né? Então, não teve saída de dinheiro, não teve lucro na transação. A casa da minha mãe custava valor lá de mercado, 200 mil reais, eu paguei 250 mil reais, né? Então não teve assim lucro. Claro, comprei a mais, né? Mas a minha mãe ficou com dinheiro, ela ficou usando a casa né, e eu usei o dinheiro dela. Suponhamos que ela me deu uma parte, reforma a casa, não sei. Só um exemplo aqui, né? Então o dinheiro ainda está dentro da empresa, tá? Não saiu o dinheiro da empresa, tá? Então por isso que vem com uma conta redutora, tá? Ações e tesouraria. A empresa ela coloca ações para vender e ela mesma compra essas ações conforme, tá, a legislação pertinente. Não vou colocar tudo e comprar tudo, né? Então nós temos que comprar aquilo que nos é liberado por lei. Então essa é a nossa aula, tá, sobre contas redutoras, tá? Estou deixando esse exercício para vocês, novamente para vocês elaborarem o balanço patrimonial. Existem as contas redutoras aí, tá? Então aí vocês vão montar conforme, né, as contas redutoras, conforme a estrutura de um balanço patrimonial. Bem simplesinho o exercício. E hoje à noite, durante a nossa aula, tá? Nós iremos montar esse balanço patrimonial com vocês. Então, novamente, boa semana a todos vocês, tá?
Se inscrevam aí no canal para vocês ficarem sabendo dos vídeos que estão sendo postados, tá? Deixe o comentário caso tenha alguma dúvida. Ah, professor, que conta que é essa aqui? Tá? Como que faz esse cálculo? Coloque lá no comentário que nós respondemos lá, tá, gente? Porque a dúvida de vocês pode ser a dúvida de outros coleguinhas. Então, coloquem lá a dúvida de vocês no comentário, tá? Ou pode comentar, reclamar também, não tem problema nenhum, tá? Falar que a aula tá ruim, que a aula tá chata, não tem problema não, tá? Não vou anotar o nome de ninguém, não. Mas se inscreva aí no canal, deixe o comentário de vocês e faça um exercício, tá? Porque hoje à noite nós iremos resolver esses exercícios aí. Então, boa semana a todos vocês, tá? Boa noite, fiquem com Deus, tá? E que a gente tenha uma semana abençoada, tá? E até a nossa aula mais tarde, às 19h30, nossa aula pelo Team Link, tá, gente? Mudou o aplicativo aí, nós iremos trabalhar novamente pelo Team Link. Tudo de bom e até a próxima aula. Até mais.